O que seria a vela de força e como que essa vela pode me ajudar a ganhar mais dinheiro dentro do mercado financeiro? Opa, quem tá falando aqui é o Will. Você tá no melhor canal de opções binárias do mundo, onde eu tenho mais de 700 aulas totalmente gratuitas para se aprender todo o meu operacional. E eu quero te ensinar a vela de força, porque a vela de força, sim, ela pode determinar demais o seu resultado. E ó, basicamente, você tem que saber a primeira coisa, lotes de compra e lotes de venda. Então aqui é um lote de compra, isso daqui é um lote de compra, porque continua no mesmo lote, não teve a nossa reversão. Então toda vez que reverter, vai dar início ao novo lote, independente da quantidade de velas, independente de tudo. Sempre quando reverter é um lote. Então lote de compra, lote de venda, lote de compra. E ó, vai ter o fundo. Então o mercado não fez um fundo quando faz aqui a reversão de vermelho para verde, de lote de venda para lote de compra. E pronto, quando você tem esse fundo, você tem as marcações de domínio. E domínio é a abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Aí que entra a dúvida: Will, se não tiver pavio? Se não tiver pavio, não tem o menor problema, você não marca o pavio, você marca somente os domínios que o fundo ou o topo deixou, que é esse lote de compra aqui, a abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. São essas três marcações que você vai efetuar, porque aí sim, ó, olha só que coisa linda. O mercado ele pode descer, o mercado ele pode subir, mas em algum momento ele vai romper aqui embaixo. E quando ele romper aqui embaixo, romper esse fundo, ele vai ter que romper tudo de uma vez para caracterizar a nossa velinha de força. Então rompeu, e outra característica também é ela fazer mais uma vela vermelha, confirmando que realmente é uma vela de força. Então a vela que faz o rompimento é a vela de força. Então essa velinha aqui a gente vai chamar ela de vela de força. Então ó, vela de força, ou se você quiser deixar abreviado, você coloca VF, que seria a nossa vela de força. Então, novamente, qual que é o passo a passo? Primeira coisa, identificar o lote. Então, lote de compra ou lote de venda, ou seja, topo ou fundo. Segunda coisa, observar os domínios. Então, assim, saber o que é um domínio de compra, um domínio de venda, aonde faz as marcações. E depois você observa o rompimento. Esse rompimento de topo ou fundo, por obrigação, ela deve romper os domínios por completo. Então, rompimento por completo. É isso que vai caracterizar a nossa vela de força. Mais ainda, uma confluência seria fazer mais uma vela de confirmação. Na verdade, confluência não, isso daqui é a obrigação dela fazer. Se não fizer mais uma vela vermelha após o rompimento, não é a nossa vela de força. Ela só vai simbolizar que, pô, rompeu só. Mas vela de força em romper os domínios, tá vendo? O corpo dessa vela rompeu os domínios, a abertura, a pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior e fez mais uma vela vermelha. Então essa vela aqui é a nossa vela de força. Então toda vez que rompe um topo ou toda vez que rompe um fundo. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma vela verde, tem uma vela vermelha, faz esse movimento aqui, isso aqui é um topo. Claramente é um topo e teve uma reversão. Então topo ou fundo é sempre a reversão, topo e fundo é sempre quando troca de lote, é a mesma coisa. Então a marcação é sempre a abertura do lote, pavio da abertura, só que nesse exemplo aqui eu vou fazer sem pavio, só para você começar a entender, porque se não tiver pavio você não vai marcar nada. E também o pavio do fechamento da vela anterior. Se não tiver pavio, o que faz? Não marca, porque nem eu falei, se não tiver pavio no domínio, você não marca nada, só marca onde tem realmente domínio. Aí seria essas duas marcações somente, que no caso não foram três marcações, foram só duas aqui nesse exemplo específico. Aí o mercado, alguma hora ou outra ele vai subir. E nessa que ele vai subir, ele vai romper tudo de uma vez. E quando romper tudo de uma vez e fazer mais uma vela verde, pronto, a vela que faz o nosso rompimento vai se tornar a nossa vela de força. Então, vela de força, ou seja, nossa VF, nossa vela de força. Então, a vela que faz o rompimento dos domínios tudo de uma vez e faz mais uma vela verde de confirmação, será a nossa vela de força. Eu já vou ensinar certinho como que a gente vai utilizar, mas calma lá, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal, porque esse conteúdo aqui vai mudar o seu resultado. Então toda vez que tiver topo e fundo, que seriam os lotes, você pode marcar os domínios desse lote. O domínio, para quem não sabe, a aula sobre domínio já tem no canal, que é você identificar, por exemplo, se for um lote de compra, vai ter a reversão sempre. Então, se for um lote de compra, você vai marcar sempre aqui, ó, a abertura, que aqui está posicionado o domínio comprador. Na ponta do pavio é domínio vendedor. Por que domínio de venda? Porque vai ter ação da venda aqui nesse pavio. Na verdade, ó, por enquanto, como é vela de força,
Você não precisa saber que domínio que é, se é de compra ou de venda, o domínio da vela anterior, não. Pode até marcar em preto aqui, ó. Vai ter o domínio da parte do corpo, da abertura, o domínio do pavio e o domínio da vela anterior. Porque para a vela de força não interessa se é domínio de compra ou domínio de venda, não interessa nada disso. O que interessa é você fazer as marcações corretamente, que é sempre a abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Tanto é também que vai ter... Eu vou fazer todos os cenários, eu tô maluco aqui, eu vou fazer tudo pra ficar do melhor jeito pra você poder aprender. Só eu faço daqui do jeito mais detalhado possível para você conseguir aprender. Vamos supor, se por exemplo não tiver pavio na abertura, como que é a marcação? A abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Se tiver pavio, você marca tudo, ó, vai ter as 3 marcações. Se não tiver, somente vai ter essas 2 marcações. Ah, sei lá, faz uma vela vermelha, só que a vela vermelha que não deixa pavio, essa vela verde aqui deixou pavio. A marcação continua sendo a mesma coisa, abertura e pavio da abertura. É onde tem pavio. Se não tiver pavio, você não marca. Vai ficar essas 2 marcações. E o último exemplo, quando o fechamento da vela não deixa pavio e depois a abertura também não deixa pavio. A marcação também continua sendo a mesma coisa. Você vai marcar os domínios. Se não tem pavio, o domínio é somente da abertura. Aqui, abertura e pavio do fechamento, aqui abertura e pavio da abertura, e aqui abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Ah, eu deixo até apagar esse pavio aqui, senão você vai se desconcentrar. Ah, mas eu tenho que ter pavio ou não aqui na parte de cima? Não interessa, porque o que eu tô observando, o que eu quero mostrar pra você é somente aqui a parte dos domínios, a parte aqui da sua abertura. Então, se é um fundo, se é uma vela vermelha e uma vela verde, é um fundo. Então, você vai marcar sim pra abertura. Se é um lote de compra, pronto. Se é um lote comprador, a marcação é sempre abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Se for no caso que ela não deixar pavio na abertura, no lote de comprador, você vai marcar abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Se for o caso que o lote de compra em si deixou pavio, aí pronto, você marca abertura, pavio da abertura. Só que se for o caso que ela não deixa pavio no fechamento da vela anterior, você não marca nada, porque não tem pavio para você marcar, não tem domínio. Aí aqui, o último exemplo, se tem um lote de compra e ela não deixa pavio nem na abertura e a vela também anterior, ela não deixa pavio no fechamento. Aí nesse caso, você só tem uma marcação só, ou só tem a marcação da abertura. Então são esses 3 cenários aqui que pode acontecer. Ah, e uma coisa, só lembrando que eu vou fazer um sorteio de Pix, do meu treinamento e da sala VIP de alavancagem. Eu vou deixar todas as informações lá no meu grupo do Telegram. Então é só você seguir certinho as informações, as regrinhas, para você estar participando desses meus sorteios que eu vou fazer. Aí é o seguinte, quando o mercado romper essa marcação, ele tem que fazer mais uma vela vermelha de confirmação. Quando o mercado romper essa marcação, tem que fazer mais uma vela vermelha confirmando que realmente rompeu. Se faz uma vela verde, não é confirmação. Para vela de força, especificamente, tem que romper e fazer mais uma vela vermelha. Tem que romper e depois fazer mais uma vela vermelha. Então, a vela que faz o rompimento se torna a nossa vela de força. Aí você pode marcar a abertura e o fechamento dela. Aqui é a mesma coisa. Rompeu, abertura e fechamento. Rompeu, abertura e fechamento. Rompeu, abertura e fechamento. Esses são exemplos. Aí, por exemplo, se o mercado ele só consegue romper assim, é nossa vela de força? Não, porque ela não rompeu os domínios por completo. Então pode ser um pouquinho difícil daqui pra você, mas você sabendo que ela tem que romper tudo, tem que nascer aqui dentro do lote. Ela não pode nascer, por exemplo, aqui fora, porque tá fora do lote. Ela rompeu, só que ela não nasceu dentro do lote. Ela nasceu fora, se ela nasceu fora, não tem como, tá errado. Só porque rompeu aqui, tá errado. Então não pode, sei lá, o mercado aqui fez algumas velas da venda e depois ela nasceu aqui dentro e rompeu tudo. Isso não é vela de força. A vela de força tem que nascer dentro do lote, mas não pode nascer dentro do domínio. Não pode nascer dentro da marcação. Então, nenhuma vela de força vai acontecer se ela nascer aqui dentro, por exemplo, de alguma dessas marcações. Ou dessa, ou daqui da primeira marcação ou da última marcação, não importa. Ou ela não pode fazer isso, ela tem que nascer dentro da marcação que eu fiz, do lote comprador. Então dentro do lote, só não pode ser dentro do domínio. Tem que ser dentro do lote ou romper tudo de uma vez só. Tem que nascer dentro e romper tudo. Igual se for aqui, um lote de venda, aí a vela anterior seria uma vela de reversão, obviamente. Você faria a marcação, a abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Aí depois a vela da compra vai vir romper isso daqui. Ela consegue romper? Tá certo? Aqui o exemplo tá certo. Mas, novamente, precisa fazer mais uma vela verde de confirmação. Esse é o exemplo.
Deixa eu até esticar essa linha aqui, porque eu vou fazer bastante exemplos, ó. Então eu vou falar o exemplo que tá certo e o exemplo que tá errado. Esse exemplo aqui é o exemplo que tá certo, porque ela nasceu dentro do lote de venda e rompeu todos os domínios e fez mais uma vela verde. Qual que é o exemplo que tá errado? Vamos supor que nasceu aqui dentro. Se nasceu aqui dentro e rompeu e fez mais uma vela verde, tá certo isso daqui? Vou até deixar sem pavio aqui, de novo, para você não confundir. Independente de deixar pavio, tá? Elas têm que romper, nascer dentro do lote e fazer mais uma vela verde. Se ela nasce aqui, ó, rompe e faz mais uma vela verde, é vela de força? Comenta aqui embaixo se você acha que é vela de força, que eu vou dar um tempinho. Então, lote de venda, rompeu, confirmou. Que nem o Will falou. Será que é vela de força? Não, porque como eu falei, tem essa característica. Ela tem que nascer dentro do lote de venda. Que nem aqui, ó, nasceu fora. O nascimento dessa vela da compra nasceu fora do lote, não nasceu dentro. Não nasceu dentro aqui do lote de venda. Porque o nosso domínio vendedor fica aqui, ó, nessa marcação. Ele nasceu embaixo do domínio ou nasceu dentro? Aqui ele nasceu dentro, então aqui não pode. Aqui pode. Ela nasceu dentro do lote, mas ela não nasceu dentro do domínio. Então ela deve estar dentro do lote, mas ela não deve estar dentro dos domínios aqui das marcações que eu tô fazendo. O mesmo exemplo vale também. Ele nasceu aqui dentro, tá certo? Não, porque ele não nasceu dentro do lote. Ele nasceu dentro dos domínios. É pra ficar mais fácil, fazendo várias velas da compra aqui. Tá bom, rompeu, confirmou, tá certo? Não, porque ele não nasceu dentro do lote, que nem nesse primeiro exemplo aqui. Então tem que romper e fazer mais uma vela verde. Nesse exemplo aqui está totalmente errado, porque novamente, a vela que rompeu, ela não tá dentro do lote, ela tá dentro do domínio, então tá errado. Aqui também, ela não tá dentro, ela não nasceu dentro aqui embaixo, ó, embaixo da minha marcação, embaixo do nosso lote de venda, nasceu dentro dos domínios, então tá errado também. Então o único exemplo que pode é quando ela pode até fazer várias velas verdes aqui, mas tem que nascer dentro e romper tudo de uma vez e fazer mais uma vela verde. Aí esse exemplo tá certo, que ela nasceu dentro do lote, dentro da minha marcação, do lote vendedor, porém não nasceu dentro do domínio. Não nasceu aqui dentro, nasceu aqui fora. Se nasceu aqui fora, dentro do lote em si, mas não dentro do domínio, aí você pode identificar a sua vela de força. Se tá difícil, calma, porque isso daqui é só a identificação da vela de força para você poder depois começar a fazer as suas operações. Então é sempre após o rompimento de um lote de compra ou após o rompimento de um lote de venda. Se, por exemplo, for assim, ó, um paviozão, então a marcação vai ficar exatamente assim, ó, abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Se quando a vela da venda romper isso daqui, ela rompeu o lote de compra, só que ela não rompeu todos os domínios. Então, se faz mais uma vela vermelha aqui, essa vela que rompeu não é a nossa vela de força. Então, essa vela aqui não é vela de força, porque ela tem que romper a estrutura. Quando a gente chama de estrutura, é quando rompe os domínios por completo. Aí sim, quando o mercado consegue nascer aqui dentro do domínio e depois romper tudo de uma vez e fazer mais uma vela vermelha, que no caso que eu fiz azul, não sei porque eu fiz errado, mas enfim, se fizer exatamente isso, aí sim é a nossa vela de força, porque essa vela da venda nasceu dentro do lote, desse lote que a gente marcou de compra, porém ela rompeu tudo de uma vez os domínios, rompeu esse domínio e esse domínio. Então rompeu a estrutura por completo. Então aqui, vou até no próprio gráfico para eu falar o que é estrutura e o que é lote. Então é diferente. Por exemplo, aqui ó, aqui é um lote de compra. Se ela rompesse e fazesse mais uma vela vermelha aqui, tá bom. Seria a vela de força? Não sei, vamos ver. Ela rompeu somente o lote, mas rompeu a estrutura, rompeu o pavio do fechamento da vela anterior, aí você marca. Se rompeu, sim, realmente é uma vela de força. Se confirmasse mais uma vela vermelha, mas como fez uma vela verde, não é. Então aqui ó, lote de compra, a estrutura tá aqui ó, os domínios, a abertura e o pavio do fechamento da vela anterior. Rompeu, tá bom, é vela de força? Só não é vela de força porque a vela aqui não é uma vela vermelha. A vela logo em seguida do rompimento é uma vela verde, então isso aqui não é a nossa vela de força. O que é vela de força então? Aqui ó, temos domínios, então abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento da vela anterior, tá vendo? Esse fundo, fiz as marcações, marquei a estrutura por completo, rompeu tudo de uma vez, nasceu dentro do lote e fez mais uma vela vermelha. Então essa vela aqui a gente chama de vela de força. Então essa vela a gente vai poder trabalhar para a gente poder fazer as nossas operações. Essa aula aqui eu não vou explicar como que a gente vai trabalhar com a vela de força, porque para não ficar muita coisa eu posso fazer até mais uma aula, então
Então comenta aqui embaixo, quero a parte 2 da estratégia da vela de força, porque senão vai ficar muito conteúdo. Primeiro eu preciso que você saiba identificar, saiba o que é uma vela de força, o que não é vela de força, para aí depois sim, eu posso gravar mais uma aula e explicar como você vai utilizar a vela de força. Então comenta muito aqui embaixo, lembrando também do sorteio que vai acontecer no meu grupo do Telegram, você pode operar junto comigo, que eu passo sinais no grupo, passo também operações ao vivo e é lá que você vai estar concorrendo ao sorteio. Vai ter todas as regrinhas para você poder participar. Então vou deixar aqui embaixo e deixe comentado aqui embaixo se você vai querer que eu grave na prática como vai funcionar a nossa vela de força. Se tiver bastante comentários, se tiver bastante curtidas e compartilhamentos, eu vou gravar sim, pode ficar tranquilo.